Olá, meu nome é Janine, sou enfermeira e especialista em controle de infecção hospitalar e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os mitos e verdades com relação à vacina contra a Covid-19 e sobre a doença Covid-19. Primeira pergunta: a vacina contra a Covid-19 é realmente segura e eficaz? A resposta é que sim, isso é uma grande verdade. A vacina contra a Covid-19, antes de ser validada pela Organização Mundial de Saúde e pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, passou por testes rigorosos em ensaios clínicos em que fosse possível garantir a eficácia e a segurança em um padrão internacional. Colaborações científicas permitiram que o desenvolvimento, a pesquisa e a autorização da vacina fosse cumprida em tempo recorde, especialmente pela gravidade, pela urgência em se ter a vacina em decorrência da pandemia. O que é importante que todos saibam: todas as vacinas autorizadas atualmente, especialmente a vacina Covid-19, são monitoradas continuamente tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pela Anvisa, para que, se surgir quaisquer problemas com relação à segurança, intervenções são feitas imediatamente para que não haja prejuízo para nenhum cidadão. E quais são as vacinas contra a Covid-19 disponíveis hoje no Brasil? Coronavac, AstraZeneca, Janssen e a Pfizer. E o que nós temos com relação ao percentual de eficácia das vacinas? Lembrando que esses percentuais de eficácia, eles foram garantidos a partir dos ensaios clínicos realizados durante a produção, o desenvolvimento e a aprovação dessa vacina. A Coronavac tem cerca de 62% de eficácia contra casos leves e moderados, podendo chegar a 84% a 100% com relação aos casos graves de Covid-19. Já a AstraZeneca apresenta, logo na primeira dose, cerca de 64% com relação aos casos sintomáticos, podendo chegar a 81% após a segunda dose da vacina. A Pfizer apresenta cerca de 95% de eficácia contra os casos sintomáticos após a segunda dose, e a Janssen apresenta cerca de 67% contra casos leves e moderados, podendo chegar a 77% com relação aos casos graves. O que significa isso? Significa que todas as vacinas não impedem que a gente possa adquirir o vírus. Portanto, nenhuma delas age com relação aos casos assintomáticos, que são aqueles casos onde não há manifestação de sinais e sintomas, mas a pessoa ela pode transmitir o vírus. O que é importante que a gente entenda com relação aos percentuais de eficácia? Nenhuma vacina atualmente disponível contra o Covid-19 protege 100% da contaminação do vírus Covid-19, mas são altamente eficazes para casos leves ou moderados, que são casos que podem levar a uma internação, e especialmente casos graves, que podem levar a internações em terapias intensivas. Por isso é tão importante que toda a população se vacine. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o número de circulação de vírus e menores são as chances das pessoas se contaminarem com o vírus. E após isso tudo, qual que é a melhor vacina? Qual realmente é a melhor vacina contra a Covid-19? Conforme nós já conversamos, todas as vacinas atualmente disponíveis no Brasil são seguras e eficazes. Então, a melhor vacina é aquela que estará disponível no posto de saúde para que você possa tomar. Não, eu vou tomar essa vacina que é mais eficaz, sabe? Porque a primeira dose que eu tomei, eu achei que não fez efeito algum. Mas não pode. Se você tomou uma vacina na primeira dose, tem que ser a mesma na segunda dose. Não, eu prefiro não arriscar. Ela é mais eficaz e eu vou tomar ela. Mas todas as vacinas são eficazes. Tiveram estudo científico. Não, tá bom, mas eu prefiro não arriscar. Eu vou tomar aquela mesmo. Se eu fui vacinada com um tipo de vacina, exemplo, a primeira dose eu tomei foi Coronavac, eu posso tomar a segunda dose com outro laboratório, AstraZeneca ou Pfizer? É possível isso? Não, isso é um mito. É necessário que as duas doses da vacina sejam tomadas pelo mesmo laboratório.
Lembrando que existem tempos necessários que devem ser respeitados entre a primeira e a segunda dose, no caso da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer. E quais são esses tempos? A Coronavac, o tempo necessário entre a primeira e segunda dose é de 14 dias a 28 dias. A AstraZeneca, cerca de 12 semanas, assim como a Pfizer também, cerca de 12 semanas. A Janssen é uma vacina de dose única, então é necessário apenas uma dose, mas o que é mais importante quando nós falamos da eficácia e segurança dessa vacina? Os percentuais anteriormente falados de garantia de eficácia contra casos leves, moderados e especialmente contra casos graves só são possíveis após as duas doses, 14 dias após as duas doses da Coronavac, da Janssen e da Pfizer, e cerca de 14 dias após a dose única da Janssen. Então, fiquem atentos com relação à necessidade de cumprimento do padrão estipulado pela Sociedade Brasileira de Imunização com relação às vacinas contra a Covid-19. O que pode acontecer é a pessoa, ao se vacinar, já está em período de incubação de contaminação com o vírus. O que significa isso? A pessoa foi contaminada, porém o vírus ainda não manifestou os sinais e sintomas da doença no corpo daquela pessoa. Em decorrência disso, algumas pessoas podem vir a manifestar os sinais e sintomas poucos dias após receber a vacina. Então, isso não significa que a vacina causou a doença, mas que a pessoa já estava em processo de incubação pela contaminação do vírus Covid-19. As vacinas contra a Covid-19 podem causar efeitos colaterais? Conforme conversamos anteriormente, sim. Todas as vacinas podem desenvolver efeitos colaterais. Lembrando que normalmente são efeitos leves, que vão durar poucos dias e que vão desaparecer normalmente. Alguns eventos adversos graves, eles podem acontecer, sim, porém são extremamente raros. Assim como o monitoramento da vacina está sendo continuamente revisado pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa, os eventos adversos também são devidamente monitorados, para que todos esses eventos considerados graves possam ser estudados e a vacina, com a sua segurança e eficácia, manter o seu monitoramento contínuo. O que é importante? Quais foram os principais sinais e sintomas relacionados a efeitos colaterais que foram notados após o início da vacinação contra a Covid-19? Especialmente vermelhidão no local, dor no braço, dor muscular, um pouco de fadiga, sensação de cansaço, diarreia, febre. E o mais importante é que todos vocês, em qualquer sinal de alarme, procure um médico para que receba as orientações necessárias. Muito repouso e bastante líquido. Aqui, já está na hora de você se vacinar, não tá? Na sua data? Que nada, você acha que eu vou vacinar? Eu já tive Covid, pra que eu vou tomar isso? Gente, mas é justamente por isso que você tem que se vacinar. Ai, que bobagem. Claro que não. As pessoas que tiveram Covid-19 precisam também ser vacinadas? Sim, isso é uma verdade. Por mais que pessoas já adquiriram, já se contaminaram com o vírus Covid-19, nós não sabemos quão forte é a imunidade que a pessoa adquire após a doença. O que é importante? A Sociedade Brasileira de Imunização solicita que a pessoa que teve Covid aguarde no mínimo 4 semanas após o início dos sinais e sintomas para tomar a dose da vacina, e para aqueles casos em que a pessoa se manteve assintomática, ela aguarde o mesmo período após o resultado, a coleta do exame RT-PCR. Dessa forma, você estará seguro para se vacinar e para dar continuidade ao calendário vacinal das 2 doses da vacina contra a Covid-19 ou dose única no caso da Janssen. É melhor contrair Covid-19 ou tomar a vacina? O vírus Covid-19, quando adquirido naturalmente, ele pode desenvolver sinais e sintomas leves, moderados, porém podendo também ser sinais e sintomas graves, onde leva a pessoa à internação, podendo evoluir a óbito. Então, a doença Covid-19 pode trazer consequências graves, incluindo sequelas que comprometem a qualidade de vida da pessoa, mesmo após a recuperada da doença. Quando comparamos a doença Covid-19 e a vacina, é consideravelmente melhor e menos risco que você adquira a imunidade já comprovada pela vacina.
Lembrando que nós temos 4 vacinas disponíveis no Brasil: Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Aqui, você já tomou as 2 doses da vacina? Sim. Por que você tá de máscara ainda? Eu preciso usar? Eu disse. É importante, mesmo após vacinado, manter o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização adequada das mãos? A resposta é sim. Isso é necessário. Nós já sabemos que nenhuma vacina é 100% eficaz contra a contaminação do vírus, especialmente para os casos assintomáticos, casos em que as pessoas adquirem a doença, porém não manifestam nenhum sinal de sintoma, mas podem ser potenciais transmissores. Então é muito importante que a gente respeite, continue respeitando as regras necessárias para evitar a contaminação do vírus. Quando o percentual da população atingir um nível favorável de imunização, que significa 2 doses da Pfizer, 2 doses da AstraZeneca, 2 doses da Coronavac e 1 dose da Janssen, aí sim poderá haver flexibilização com relação às medidas de proteção, especialmente em ambientes abertos. Aí sim teremos a segurança necessária para flexibilizar as ações preventivas contra a contaminação do vírus. A vacina contra a gripe protege contra a Covid-19? Isso é um mito, isso não é verdade. O vírus influenza, causador da gripe, não tem nenhuma semelhança genética com o SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. A vacina contra a gripe vai proteger contra 3 tipos de influenza: influenza H1N1, influenza H2N3 e influenza B. Já a vacina contra a Covid-19 vai proteger contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Por isso é importante a imunização contra a gripe e a imunização contra o coronavírus. É necessário aguardar um tempo após a vacina contra o Covid-19 para tomar outro tipo de vacina? A resposta é sim, é necessário. A Sociedade Brasileira de Imunização solicita que sejam guardadas no mínimo 2 semanas entre a vacina Covid-19 e qualquer outro tipo de vacina ou vice-versa. Ainda não há estudos que comprovem os eventos adversos que podem acontecer caso haja a administração de 2 vacinas, incluindo a vacina contra a Covid-19 em um mesmo momento. Mas qual foi a vacina que você tomou? Eu não tomo vacina, não. Vacina é muito perigoso. Inclusive, eu fiquei sabendo que eles estão introduzindo chips na pessoa, sabe? E aí, o que acontece? Eles começam a controlar a pessoa. É tipo um Big Brother, só que é da vida real. Quem faz isso é o governo. A vacina contra o Covid-19 possui chips que serão implantados no nosso organismo? Isso é um mito. Não. A vacina contra a Covid-19 não possui nenhum tipo de microchip. Os microchips atualmente disponíveis, têm uma composição de silício e podem ser muito pequenos, podendo ser inclusive fixados por debaixo da unha. E realmente são microchips muito complexos. Para entrar no corpo humano, através da vacina, teria que ser um microchip de constituição líquida. E isso não existe ainda. Mesmo se um chip líquido existisse, ele seria em pouco tempo excretado pelo nosso corpo, através do nosso sistema fisiológico de eliminação de secreções. Vamos falar agora um pouco sobre os mitos e verdades com relação à doença Covid-19. Forma de prevenir. Quais são as formas eficazes de prevenção com relação à Covid-19? Água sanitária. A água sanitária é eficaz? A resposta é sim, isso é uma verdade. Mas de que forma? Se ela está sendo utilizada para limpeza e desinfecção das superfícies. Eu posso borrifar a água sanitária no corpo? De forma alguma. A água sanitária ela é constituída por hipoclorito, que é um saneante que pode causar lesões e corrosões à pele,
os olhos, mucosa, boca. Então, pulverizar, borrifar água sanitária no corpo não vai prevenir contra a Covid-19 e pode causar consequências sérias à sua pele e às suas mucosas. Antibióticos tratam o vírus Covid-19? A resposta é não. Covid-19 é causado por um vírus. Antibióticos tratam micro-organismos, bactérias. Então, atualmente, não existe nenhum tipo de antibiótico que vai agir contra a contaminação do vírus Covid-19. O que pode acontecer em casos graves, moderados e graves, principalmente pessoas que internam, é o desenvolvimento de infecções secundárias após o desenvolvimento da doença. Aí sim, essas infecções bacterianas adquiridas posteriormente poderão ser tratadas com o uso de antimicrobianos. O uso de máscara previne contra a contaminação do vírus Covid-19? A resposta é sim. O vírus Covid-19 é um vírus transmissível por gotículas, que são partículas que serão eliminadas quando a pessoa tosse e quando a pessoa conversa. Então, a utilização da máscara é um fator muito importante na prevenção contra a Covid-19. O que é importante? Que utilizemos as máscaras devidamente ajustadas em nossa face e que elas sejam trocadas com a periodicidade necessária. Máscaras de pano sejam trocadas a cada 3 horas ou caso umidade excessiva, e máscaras cirúrgicas devem ser trocadas a cada 4 horas ou também antes, caso haja umidade excessiva. Essas são recomendações da Anvisa e é importante destacar que nenhuma utilização de máscara de pano, máscara cirúrgica contra o Covid-19 vai favorecer uma deficiência de oxigênio ou uma intoxicação por gás carbônico. É seguro receber encomendas vindas de outros países, de outros locais? A resposta é sim. Com o avanço dos estudos com relação ao comportamento do vírus Covid-19, sabe-se que pouco tempo o vírus sobrevive sobre superfícies e objetos. A maior prevenção se dá através de utilização de máscaras e prevenção com relação à transmissão por gotículas pelo ar. Vitaminas e minerais são eficazes contra o Covid-19? A resposta é não. Isso é um mito. Vitaminas e minerais como vitamina C, como vitamina D, como zinco, são favoráveis para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, mas não são autorizados, não há estudos que comprovem a sua eficácia contra a prevenção e no tratamento com relação à contaminação pelo vírus Covid-19. O único medicamento atualmente utilizado para tratamento de casos graves, ou seja, aqueles pacientes que estão internados, é a utilização de corticoides, que vão aliviar sinais e sintomas respiratórios desses pacientes. Mas lembre-se, são medicamentos utilizados em ambiente hospitalar e devidamente prescritos por uma equipe médica. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que as informações tenham sido muito relevantes para todos vocês. Até a próxima!